ou para nós, ou para Deus, ou para o reino. A tribulação faz despertar em nós o medo necessário, versículo 26. O medo necessário. O que é o medo necessário? A responsabilidade. O medo daqui que nos limita. É verdade. No meio de uma tribulação, se estiver na tribulação financeira, se tiver juízo, você tem medo de entrar em outra. Você tem medo de comprar coisa que você não possa pagar. Você passou prova para pagar aquela. Se você tiver uma tribulação de acidente de automóvel, se acontecer algum acidente com você, você tem medo do próximo. Você impõe limites em você. É verdade. Eu tive mais ou menos uns 5 acidentes de moto. Levantei um menino que falou que pastor, você tem 7 vidas. Não tem, não. Eu tive 5 acidentes de moto. Hoje eu tenho medo. É um medo responsável. Eu não tenho medo de andar de moto. Eu não tenho trauminha. Eu não tenho que ir para psicólogo. A terapia é porque eu tive 5 tombos de moto. E alguns tombos assim, bem... livramento de Deus. Eu não tenho isso. Mas eu tenho medo, agora, de responsabilidade. Eu tomo cuidado quando eu entro numa curva. Se alguém colar do meu lado, eu tomo cuidado quando eu tenho que entrar num corredor. Eu tomo cuidado quando eu passo perto de caminhão. É verdade. Então, o medo necessário, a luta, a prova, faz você gerar um medo necessário. O medo, ele não é falta de coragem. Pelo contrário, o medo é controle da coragem. Eu tenho medo de uma pessoa que não tem medo. Eu tenho medo de andar com alguém que é corajoso demais. É verdade. Porque a pessoa corajosa demais, ele se torna um irresponsável. Você pode ver, agora ficou todo mundo com medo. Versículo 26. Assim, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Quer dizer, eles já estavam com o problema do barco, já tinha perdido a rota. E agora vem um homem andando em cima do mar. É um fantasma. Você sabe que o mar é cheio de crendices, né? E aquele medo que eles tiveram, né? Aquele medo acabou contribuindo para alguma coisa para eles. Fique certo disso, para eles verem que ele é Jesus. É verdade. Então tem gente que fala, eu não tenho medo. Então, você é um irresponsável. Tem coisa que a gente tem medo, sim. Tem medo. Eu tenho muitos medos na minha vida. Não sou nenhum cara dependente de psicólogo ou de terapia. Mas eu tenho medo de acontecer algum problema com meus filhos, por isso que eu oro por eles, Deus, em nome de Jesus. É verdade. Eu tenho alguns medos que não me impedem de viver nem de seguir adiante. Mas me dá responsabilidade. Por quê? Já passou uma prova antes. Enquanto acontecer alguma coisa com a gente não vai ter medo. É verdade. Então o medo, ele é necessário. A Bíblia diz que há momentos que a gente tem que lançar o medo fora. Que a gente precisa lançar fora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Em algumas situações, sim. Se estiver te atrapalhando, impedindo de caminhar, impedindo de viver, aí esse medo você vai lançar fora. Mas aquele medo que impede você de fazer uma besteira, que impede você, né, de ser irresponsável, porque o medo muitas vezes faz você buscar a Deus. É verdade. O medo faz a pessoa buscar a Deus. Faz você lembrar que existe Deus. Então, alguém pode até dar outro nome para isso, mas eu chamo de medo mesmo. Então, ele é necessário na nossa vida. Então, desperta em nós, quando nós estamos numa luta, quando estamos numa tribulação, desperta em nós, olha, tem medo disso, né? Tem medo de não ter como pagar as contas. Tem medo que aconteça uma coisa ruim. Tem medo de me acidentar. Eu, por exemplo, eu vivi muito no futebol, né? Andei ali até pelas... Não fui profissional, mas andei pelas beiradas do profissional.
E eu parei de jogar futebol, muito novo. Novo assim, né? Depois de 40 anos, medo de quebrar uma perna e ficar aí 6 meses sem poder agir minha vida. Ué. Então, se eu fosse um responsável sem medo, estava aí. Se alguém quebra uma perna, meu Deus, o que vai acontecer? Medo de abrir porta para o diabo fazer uma loucura. Então, às vezes, o medo ele põe limite na gente. E às vezes ele é necessário. E é na tribulação que você desperta para isso. É na tribulação que você